do lado de uma pessoa como você, assim, gera muita curiosidade. Então a gente tem muita curiosidade. E a primeira delas, meu irmão, eu queria saber... Porque, assim, o seu sonho mesmo era ser jogador de futebol americano. E eu quero saber como é que chega o fisiculturismo na sua vida, como que você tava, em que momento que você tava na sua vida e por que você decidiu entrar de cabeça nesse esporte. Bom, tem uma historinha por trás. O que aconteceu foi o seguinte. Na faculdade, eu jogava futebol americano na minha universidade. Era bom? Você era bom? Eu era bom na faculdade. Eu segurava. E eu tava quase sendo recrutado. Qual né? posição você jogava? Mid linebacker. Na defesa. Tem que explicar, né? Porque tem dois tipos de futebol agora. Tem um futebol e tem um futebol americano. Né? Então, eu jogava numa posição de defesa, chama mid linebacker, que atua mais ou menos como o zagueiro, né? É como o zagueiro do futebol. E você tava quase para ser repatriado por um time profissional? Isso. Eu ia ser recrutado por um time profissional, daí eu me lesionei. Então daí eu não fui recrutado. E tudo que eu tinha era o meu diploma da universidade. Era o que eu tinha para me virar. Então eu decidi fazer isso, finalizei a faculdade, me mudei para a cidade de Dallas, no Texas, e arrumei um trabalho. Bom, trabalho de contabilidade não funcionou do jeito que eu queria, né? Eu fiz ali várias entrevistas de emprego, ninguém me contratava. E aí eu me formei, era um dos top da classe, me formei com louvor, então eu era um aluno bom, eu era estudioso. Então eu pensei que eu já ia ser contratado logo de cara. A única coisa é que todo lugar que eu batia na porta para tentar ser contratado, eles queriam que você tivesse experiência naquela vaga que eles estavam contratando. Mas como eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não tinha experiência. Então, para conseguir experiência, pô, você tem que ser contratado, né? Mas nessa época, mano, você já estava... Você já era um cara Já forte, estava treinando? um cara Você já era grande? Ah, eu sempre fui grande. E essa é uma outra história, né? Eu comecei a malhar, na verdade, quando eu tinha 12 anos. Por quê? Nossa. E por que eu comecei a treinar tão cedo? Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, o pessoal sempre me perguntava, todo lugar que eu ia, sem falhar, você treina? Você treina? E eu sempre respondia não. E eu cansei de responder não. Então eu decidi, quer saber, vou começar a treinar, né? Tava lá, 12 anos na cara, falei, beleza, eu treino. A resposta é sim. Ronnie, mas Porque você eu sempre via fui musculoso. que perto das outras crianças você era muito maior? Sim, exatamente. Comparado com as outras crianças, eu era muito maior. Então, eu não era um moleque de 10 anos normal. Eu já era muito musculoso para minha idade. Então, era notável, assim. Qualquer lugar que eu fosse, o pessoal perguntava, você treina? Você treina? Eu sempre respondia que não. Aí eu cansei de responder não para essa pergunta. Eu falei, eu quero responder sim. Então, eu comecei a treinar, 12 anos de idade. Bom, eu me apaixonei pelo negócio logo de cara, o bichinho picou e era uma paixão minha mesmo. Então, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos por aí, o pessoal me convidou para participar do time de powerlifting, de levantamento olímpico. Então, quando eu comecei a fazer levantamento, aí que eu cresci mesmo. Aí eu enchei. Então, quando eu tinha ali quando eu estava na faculdade já, quando eu me formei, eu era grande mesmo. Eu tinha músculo mesmo. Na verdade, eu tinha um bíceps gigantesco. Vocês falam em centímetro, né? A gente mede em polegada, não sei quanto que vocês... Mas quantas polegadas era? Só pra dizer que eu tinha 22 polegadas. Estou tentando fazer a conta aqui. 22 polegadas? Fiz a conta aqui, rapaziada. 55 centímetros. 55 centímetros. Se quê? 55 22 anos de idade. 22 anos, você tinha um tronco de um ser humano aqui, ó. Ele tinha 2 seres humanos aqui no braço dele. Tu conhece meu bebê de 8 meses? Que isso, cara? Mas eu fiquei curioso ali que você tava contando a história. O que você se lesionou no futebol ali, pra gente saber também? O que aconteceu? Qual foi a sua lesão? Lesão na coluna. Tive uma lesão braba na coluna, tive que ir pro hospital, Na verdade, eu fui pro quiroprata, né? Eu tive que fazer um monte de sessão de quiroprata, eu fazia todo dia, na verdade. E
E mesmo depois de sair da faculdade, eu tive que encontrar outro quiroprata para poder ir, porque a faculdade era lá no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. E eu me mudei para Dallas, no Texas. Então eu tive que encontrar outro quiroprata quando eu me mudei para o Texas. Aí eu encontrei um cara lá e eu comecei a fazer minhas sessões de quiropraxia de novo. Eu visitava um dia sim, um dia não, o consultório do cara. Aí os caras me ajeitaram, os caras me consertaram mesmo, daí eu não precisei mais ir todo dia. Então, eu fazia essas entrevistas de emprego, ninguém me contratava, e eu tava lá, você imagina, eu de terno, eu era gigante, musculoso, talvez intimidasse o cara que tava lá me entrevistando. Quantos quilos nessa época aí, querendo emprego? Eu pesava mais ou menos 230 libras, que dá mais ou menos uns 104 quilos. Eu me formei no supletivo, sou ruim de conta, mas não, é isso mesmo, 104 quilos. É isso. Que isso, é muito pesado. Mas, Ronnie, Você não acha que seu tamanho assustava a galera? Falava, nossa, não, esse cara não cabe na nossa sala aqui, cara. Não, Não cabe no escritório. Exatamente. Ronnie, Exato. o que me chamou muita atenção... Não parecia o cara que trampa no escritório. Né? O que me chamou muita atenção é ver seu foco desde muito novo. Assim, tipo, você foi pra academia com 12, se apaixonou. Você também trabalhou dentro da polícia, que é um departamento de muita disciplina também, né? Assim como o fisiculturismo, academia e tal. Da onde vem essa sua disciplina? É de dentro de casa? Você já era um moleque pequeno, já muito disciplinado? Da onde vem isso? É do seu pai, da sua mãe? Porque eu vejo que você tem esse... Não, vou fazer 12 anos, 13. E normalmente a gente com 12, 13 anos... Tá brincando. Quer comer lama, jogar, ficar na rua, essas coisas. Eu sempre fui meio... Eu sempre tive muito compromisso, sempre fui muito motivado e sempre fui muito dedicado com as coisas que eu fazia. Eu sempre me desafiei, sempre tentei ser o melhor em tudo que eu fazia. E, pra mim, deu certo. Graças a Deus, tive bastante sorte. Quando eu tava na faculdade, por exemplo, se eu não era o melhor da classe, eu sempre estudava com o cara que era o melhor da classe. Então, mesmo na escola, eu já era muito aplicado, eu já era muito dedicado, eu tinha muita motivação, eu estava sempre tentando ser o melhor aluno, ser o melhor que eu podia em tudo. Então, é uma dessas coisas assim, cara. Você está sempre tentando, né, subir o degrau, tudo que você faz, independente do que você pratica. Eu tentava ser o melhor em tudo que eu fazia. Mas alguém te cobrava dentro de alguma casa? forma. Ou era você mesmo que ficava assim, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais. Já tá difícil, eu vou fazer um pouco mais. Porque assim, de onde eu venho, do lugar onde eu venho, ninguém tinha esse nível de sucesso. Ninguém subia na vida dessa forma. A maioria das pessoas trabalhava ali, um emprego qualquer, fazia bico, né? Fazia um emprego das 9 às 5, não ganhava muito dinheiro. Então eu sempre tentei ir além. Eu sempre tentei ser o melhor em tudo que eu fazia. Então quando eu me formei na faculdade, peguei meu diploma, não fui recrutado para um time profissional de futebol americano, falei, bom, vou trampar de contabilidade, né? Porque eu era um ótimo aluno, me formei, estava lá no top da minha classe, era um dos primeiros da turma, E a tinha lá... cabeça, Ronnie? Porque, tipo assim, o futebol era o seu sonho. E, de repente, você vê que aquele sonho cessa, acaba. Você fala, nossa, vou ter que ter um trabalho normal, vou ser um CLT aqui, carteira assinada. Que merda, talvez, mas preciso sobreviver. Você tava com a cabeça conturbada, cara? Não. Eu pensei da seguinte forma, eu falei, bom, eu tô com meu diploma, eu tenho formação universitária, então eu vou ter sucesso na vida. Mas quando eu não consegui o emprego que eu queria, na área de contabilidade, porque eu fiz um monte de entrevista, mais ou menos uns 2 anos, e aí eu acabei trabalhando para Domino's, para pizzaria. Né? Tava, enfim, tentando me virar. Eu trabalhei de no qualquer McDonald's, irmão. Aí, pagar as contas. Vamos Tá abrir uma tudo em parada. casa, tá tudo em casa. Então, depois de 2 anos, você falou, não quero saber, eu vou pra Domino's. Depois de 2 anos, trabalhando na Domino's, eu falei, chega, beleza, hora de mudar, hora de sair dessa área, né? Tava fazendo um monte de entrevista, tava lá tentando trampar como contador, não tava funcionando. Aí, eu li o jornal todo final de semana, né? Eu lia lá os classificados, tinha vaga de emprego naquela época, e tinha um emprego lá do departamento de polícia, e sempre falava, não precisa de experiência. Então eu falei, aí pegou a minha atenção, eu falei, não precisa de experiência, eu sou o cara para esse trabalho, eu acho que eu consigo atender a necessidade aí do departamento de polícia. Eu acho que eu consigo me garantir, né?
Então, aí eu apliquei para esse trabalho, Quando me você candidatei chegou pra lá, vaga. quando você se candidatou, os policiais, a galera viu e falou: eita, esse aí é o esse Que? aí é o Chegou homem que o a gente Blade? precisa. Chegou o Blade. Como que foi a recepção da galera? O pessoal teve uma recepção muito bacana. O pessoal me recebeu muito bem. Legal. Dava pra ver, né? Desde a primeira entrevista. Dava pra ver o jeito que eles falavam comigo, o jeito que a entrevista rolou. E aí depois, quando eu passei pelo treino da polícia, eu me apaixonei pelo trabalho de um policial. Então eu tava gostando do trabalho. Todo dia eu gostava de levantar pra trabalhar. Porque assim, nunca é a mesma coisa. Todo dia é diferente. Trabalhando como policial, você tem um dia diferente todos os dias. Então, você não se cansa, você E não a se entedia. tensão, Ronnie? E Você nunca é o mesmo. Nunca aquela é o mesmo. tensão de lidar com criminalidade, de, tipo, saber que a vida tá em risco, querendo ou não. Isso não... Nossa, não mexe um pouco com a cabeça? Não, na verdade não. Eu era bom, eu mandava bem no negócio. Eu intimidava na rua, né? Você imagina. A mão dele fora da viatura Se de eu raspar chego no pra dar um asfalto. enquadro. Vai, caralho. Vai mexer. Verdade. Então assim, ninguém, né? Mas você já passou muitos Ninguém apuros batia de frente comigo. Eu já passou impunha muitos respeito. apuros na carreira policial? Já aconteceu, já levou um tiro? Já aconteceu alguma coisa nessa pegada? Nunca. Nunca levei Ninguém tiro, teve nunca coragem, atiraram pra cima né? de mim. Nunca tive que Ninguém atirar em teve ninguém. Mítico, ele devia prender os caras falando, yeah! O cara deve atirar e deve pegar o tiro com a mão. Assim. Normalmente quando eu falo você tá preso, o cara já tava de algema. Eu não tinha nem que colocar. O cara colocava algema nele mesmo, assim. Não, pelo amor de Deus. me bota aqui. Sem problema. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Né? Então, eu adorava trampar como policial. Eu gostava muito da área e eu gostava de trabalhar todos os dias. Eu ficava até ansioso para trabalhar, porque eu falava, pô, talvez seja hoje que alguém vai me desafiar. E esse dia nunca chegou. Ele com o Mas revólver. assim, era uma boa motivação. Talvez Mas alguém te desafiar como, assim? Te desafiar o quê? Pra você prender bem, dar uns...